Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos aguardar agora o Dr. Tiago chegar. Sejam bem-vindos à live do Notório Saber. Estamos aguardando o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Tiago Kidrick. Vamos ver se eu falei certo, né? O meu sobrenome não é fácil, dele também não. Depois ele nos confirma direitinho como é que a gente deve falar corretamente. Deixa eu adicioná-lo. Oi, doutor Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo super bem. Eu estava aqui contando que eu não sei se eu falo se o sobrenome correto ou não é Kidrick, é isso? Sabe que Como o que certo fala? é Kidritsky. Kidricksky. Então. Mas Eu pode vou falar aprender. Pode falar Kidrick. Eu falo normalmente Kidrick, mas hoje eu tentei falar, mas não cheguei no certo. É Kidricksky, é isso? Kidritsky. Kidricksky. Olha. Diz que você é ucraniano, hein? Tá vendo? Eu tenho que treinar muito para acertar. Mas, doutor Tiago, nosso convidado de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos menos destacados, né? O que tem sido menos falados na reforma da Previdência, mas também muito importantes. A gente até estava trocando uma ideia hoje sobre alguns pontos para a gente destacar, mas antes de começar, eu quero te apresentar, né, Tiago? Tiago é advogado, muito atuante em matéria previdenciária, é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Rio Grande do Sul, tem uma atuação muito importante também junto ao Congresso Nacional nas matérias de relevância previdenciária, inclusive porque a gente tem visto cada vez mais a importância da atuação da advocacia, não apenas na justiça, mas também no acompanhamento das matérias, porque muita coisa tem sido alterada na lei e a gente acaba, se não acompanha a tramitação no Congresso, a gente acaba sendo surpreendido por alterações muito significativas e prejudiciais, né, aos segurados, à advocacia como um todo. E essa tua atuação tem sido muito importante em Brasília, né, em todo o acompanhamento legislativo, tanto para levar argumentos importantes na tramitação, né, no debate, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, mas também para, muitas vezes, esclarecer, participar das audiências públicas, levar informações para que a legislação possa efetivamente atingir o objetivo, porque a gente sabe que, muitas vezes, o legislador não está muito próximo do resultado, né? Eles criam lei em tese que, na hora de aplicar, a gente, às vezes, vai ver que a solução que eles quiseram dar talvez traga mais confusão na via judicial, quando começa a se debater. Eu entendo, inclusive, que a reforma da Previdência vai ter muito disso. Muita coisa vai ter que ser judicializada, porque nem o INSS, até o momento, regulamentou de forma efetiva todas as mudanças. A gente não tem a gente não tem decreto, a gente não tem lei, a gente está trabalhando com uma portaria 450 para efetivar a concessão de benefício de uma maneira emergencial, mas tudo muito precário, né? E a importância daí dos trâmites legislativos para que a questão previdenciária seja mais bem atendida, né? Mais bem regulamentada. E, portanto, parabéns, Thiago, por toda essa tua atuação, tanto institucional, jurídica, junto à OAB, mas também mais acompanhando de perto essa questão do Congresso Nacional e das legislações previdenciárias, né? Doutor Tiago também é membro da Comissão Nacional de Direito Previdenciário. Nós dois estamos lá, né? Também tentando, de alguma forma, colaborar em âmbito nacional para todas essas matérias, os debates, ainda mais nesse momento tão importante que a gente está vivendo no ano passado de reforma e nesse ano dessa pandemia, desse isolamento, de tudo isso que está acontecendo, né? Doutor Tiago, seja muito bem-vindo. É um prazer poder estar aqui conversando com você, que além de tudo é meu amigo, né? Obrigado, Gisele. Olha, agradeço as palavras bondosas aí. Com certeza, tu és uma das maiores previdenciaristas que tem hoje no Brasil e a Comissão Nacional acho que deve muito à tua
a tua técnica, né, para andamento das pautas, que graças a Deus a gente começou a tocar algumas hoje, né? Hoje não, digo, a partir da Covid-19, com as reuniões virtuais, e fundamental a tua contribuição. Realmente, em relação ao Poder Legislativo, com a reforma do Temer, lá em 2016, no final de 2016, eu realmente comecei a pegar gosto por uma atuação parlamentar, até porque eu vi o quanto a advocacia pode contribuir e o quanto o parlamento é um palco da cidadania. Então, para nós, advogados previdenciaristas, ele é um local assim muito importante da gente colocar a nossa atenção e nossa força. Então, por isso que eu venho me dedicando a essa pauta parlamentar, mas e dizer que é uma satisfação muito grande fazer uma live contigo, é uma honra, né? Pelo que tu representa para a advocacia nacional, tanto previdenciária quanto para toda a advocacia do Brasil, em termos de seriedade e em termos de qualificação, né? Tu é uma pessoa que eu admiro muito, não é porque é minha amiga, eu sempre admirei, e acho que a advocacia deve muito ao teu trabalho em muitos temas. Poderia citar vários aqui, mas posso citar também o trabalho que fizeste no tema 555, em outros que o teu trabalho sobre prescrição e decadência, enfim, uma obra repleta aí, e por isso eu fico tão orgulhoso também de ter sido convidado a compor o quadro de professores do Notório Saber, que eu sei que vocês têm um critério muito rigoroso para a escolha dos profissionais, né? Então eu fico duplamente envaidecido e, de outro lado, a responsabilidade maior é de estar com vocês nas aulas do Notório. Muito obrigada, Thiago. Sem dúvida, é um prazer também poder estar aqui hoje com você. E o nosso tema é um tema super interessante, algo que tomou muito do nosso ano passado, né? Na questão da tramitação, dos debates sobre o que queria passar da reforma. O Thiago teve muito em Brasília ano passado, foi incansável, né, Thiago, indo lá, atuando para colaborar com a construção, porque a gente veio com um projeto que começou o ano de uma maneira muito intensa, né, com apoio grande, inclusive do governo Bolsonaro, para que tramitasse rápido, para que fosse logo aprovado. A aprovação saiu só em novembro, mas das 66 folhas, a gente acabou com 26, se eu não me engano, né? Então, muita coisa conseguiu ser retirada, mas muita coisa passou. E agora, na aplicação, na concretização, né? A gente colocando em prática a reforma, é que a gente começa a observar certos detalhes, certas coisas que talvez passaram um pouco desapercebidas e outras que ainda não estão regulamentadas, mas que a gente também tem que ficar atento. A primeira coisa, que inclusive é objeto de um grupo de trabalho que você tem capitaneado na Comissão Nacional, que eu acho que vale a gente destacar, é a competência delegada. E todas as mudanças, todos os efeitos ali do que está sendo concretizado, uma mudança que começou numa lei antes mesmo da reforma estar aprovada, né? A gente teve uma lei que previa já uma regra que não era constitucional, mas já contando com a tramitação da reforma. E hoje a gente tem a implementação dessas novas regras da competência delegada. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, para a gente ir trocando uma ideia, até para esclarecer um pouco mais a quem está aqui com a gente hoje. Certo. Essa proposta de alteração do artigo 109 da Constituição ficou um pouco diferente do que também tinha sido previsto pela PEC 287 do Michel Temer, que queria, além de restringir a competência delegada da forma como foi feita, passando para a lei infraconstitucional a atribuição, o Temer também queria naquele projeto o fim da competência acidentária. E aí, então, essa é a primeira inovação em relação à PEC 6, que virou emenda constitucional 103, que se restringiu a apenas limitar a competência delegada a uma lei infraconstitucional, que, como tu disseste, por curiosidade, a lei veio antes, tal a confiança da aprovação da reforma da Previdência, antes mesmo da publicação em 13 de novembro de 2019 da emenda constitucional 103. Então, isso foi a primeira característica. E essa lei, ela traz uma distância entre centros urbanos de 70 quilômetros, entre o centro
um centro urbano e outro, além desse limite, é possível a utilização da competência delegada à Justiça Estadual. Só que a forma de medição dessa distância entre os centros urbanos, há uma lacuna na lei e há uma lacuna, inclusive, na própria resolução do Conselho da Justiça Federal. Então, isso fez com que aqui no Rio Grande do Sul, assim que foi aprovada a reforma da Previdência, a gente fizesse uma consulta aos presidentes das subseções e tirasse uma opinião que gerou um ofício em dezembro de 2019 para o Conselho da Justiça Federal. Isso já fizemos pela própria seccional do Rio Grande do Sul, pedindo que a interpretação fosse a mais favorável e a mais abrangente ao jurisdicionado, que é que os 70 quilômetros sejam medidos da seguinte forma: pela via pavimentada. Ao contrário disso, o Conselho da Justiça Federal optou por fazer uma medição por linha reta, uma linha imaginária que ultrapassa montes, lagos, mas a distância fica, claro, bem mais curta entre os 70 quilômetros se você não seguir o Waze, se não seguir as linhas que a gente segue, na verdade, na realidade, para chegar de um lugar ao outro, né? O caminho que a pessoa realmente tem que seguir para poder chegar lá, né? Porque ela vai por uma estrada, ela não vai voando de vassoura, né? Então... É verdade. Eles optaram por uma medição virtual, uma medição que não corresponde à realidade das pessoas que utilizam a estrada pavimentada, né? E aí a Comissão Nacional, em grande parte, voltou a se movimentar. Está aqui o nosso Alexandre Vasconcelos, eu vi que ele entrou aqui, o nosso secretário também da comissão, se movimentou em grande parte também pela tua atuação, né? Como grande líder aí da advocacia previdenciária, através da ideia dos grupos de trabalho. E aí eu fiquei com a incumbência desse grupo da competência delegada, que já está trabalhando através de mapeamento de cada seccional para mandar as informações concretas para que o grupo faça uma nota técnica e leve a uma reunião no Conselho da Justiça Federal, que o nosso presidente da comissão, conversei com ele já algumas oportunidades, estaria já providenciando, se movimentando para marcar essa reunião. Também dentro daquela ideia da gente se aproximar um pouco do CJF, que eu acho que seria bom para toda a advocacia previdenciária. Então, resumo, a competência delegada deve ser fixada, esses 70 quilômetros de previsão, pela via pavimentada, ou deve ser por uma linha reta, encurtando as distâncias? Essa é a grande discussão. A lei não traz isso, nem a resolução, e a advocacia cabe defender o que é mais vantajoso para o jurisdicionado, para o cidadão, na sua defesa da cidadania. Exatamente. E aquela resolução a 603, né, que foi publicada a 602, no dia seguinte foi alterada para 603 do CJF, né? Ela fala nos 70 quilômetros, a lei falava nos 70 quilômetros, e todo mundo falou, 70 quilômetros. A colega aqui, deixa eu até ver... A Andressa disse, não sabia que tinham elegido esse critério sem estrada. E é exatamente isso. Isso é um dos pontos que não está sendo muito destacado. A gente fala na competência, na redução da competência através do critério de 70 quilômetros, mas o que não está sendo muito observado é que esse critério é um critério de linha reta, uma linha imaginária que não respeita realmente a distância de estrada entre uma cidade e outra, né? Então, isso traz, sem dúvida, prejuízo aos segurados que não vão conseguir chegar lá por essa linha que o CNJ está supondo que existe. Então, a gente tem muito a avançar nesse ponto, porque ainda que a gente aceite, e não há uma indisposição no tocante aos 70 quilômetros, porque foi definido na lei, né? Então, a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo a forma de medição e adequação dessas regras, porque, sem dúvida, a competência delegada teve redução, né? As varas que permitem a competência, as cidades que permitem a competência delegada, a gente teve muita redução. Mas nesse critério, a pessoa está sendo prejudicada, porque nem os 70 quilômetros estão sendo efetivamente respeitados, né? Tem distâncias muito maiores. Sem contar que a gente tem a questão
é a cidade, tá? É a sede da comarca, né? E cada comarca, às vezes, atende a mais de uma cidade. Então, a gente tem alguns critérios que acabam, muitas vezes, resultando em que a casa da pessoa, ou o caminho que ela vai percorrer até a Justiça Federal é muito mais longo do que os 70 quilômetros estabelecidos em lei. Então, sem dúvida, esse é um ponto bem importante para a gente destacar da reforma, que a gente ainda está começando a viver os efeitos, né? E eu não sei, Thiago, se dos colegas que estão aqui assistindo, se alguém teria algum caso, se é possível mandar para algum e-mail, se teria como a gente deixar algum caminho para as pessoas poderem também encaminhar sugestões ali nessa questão da competência delegada para a Comissão Nacional. Não sei se teria como informar ou deixar algum e-mail para que isso possa ser repassado. Eu posso dar o e-mail da nossa comissão aqui, e aí eles encaminham para mim, e a gente encaminha para a Comissão Nacional, comissões, sem o acento, né? SEC 4, comissões especiais SEC 4, comissões, tudo junto, comissões especiais SEC 4, @oabrs.org.br. Então Ótimo. Vai ficar gravada a live, né? Se alguém tiver dúvida depois pode rever. Isso, para daí poder encaminhar, às vezes, dentro da cidade que atua, está tendo algum problema, se puder, porque a ideia da Comissão Nacional é juntar todas essas informações e conseguir uma reunião com o CNJ para conseguir dialogar sobre esse tema. E eu acho que isso é um dos pontos mais importantes que a gente está vendo, inclusive nesse momento, né, de crise que a gente está vivendo, que o diálogo institucional tem tomado mais força, tem sido mais respeitado, inclusive pelos órgãos judiciais, né? A gente tem visto, principalmente aqui na 4ª região, a gente tem visto os tribunais se aproximando mais da advocacia, dialogando mais e tentando criar soluções inovativas, porque muito do que a gente está fazendo hoje não existia, né? A gente está evoluindo muito em pouco tempo, inclusive na questão eletrônica, virtual. E nesse ponto, a gente tem observado em muitos casos que a advocacia tem sido ouvida. Claro, tem que estar diligente, tem que oficiar, tem que atuar, mas pelo menos algumas reuniões que estão sendo marcadas no âmbito da 4ª região e dos nossos estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as coisas têm avançado bem nesse diálogo. E o nacional ainda está um pouco pecando nisso, né? O CNJ está muito distante do Conselho Federal da OAB, a meu ver. Acho que precisa ter uma aproximação ali para que a gente possa colaborar um pouco mais nas questões importantes e para que as soluções realmente sejam efetivadas. Porque quando é uma imposição, como é a questão da teleperícia que eles estão querendo forçar para os médicos, a coisa não anda. Então, uma solução que eles imaginam, na verdade, não soluciona nada, só cria mais problemas. Se não tiver diálogo, a coisa não caminha, a meu ver, né? E a importância da gente poder conversar. E daí, sem dúvida, essa atuação da comissão, quem sabe, possa colaborar com tudo isso. E esse tema vem bem dentro do nosso tema geral, né? Que são temas pouco comentados, trazidos pela reforma da Previdência. E eu concordo plenamente com a tua leitura. Eu acho que a gente tem que fazer essa aproximação dos tribunais, dos conselhos nacionais, para que a advocacia comece a ser ouvida em grandes temas que influenciam a todos, né? Exatamente. E sobre a competência delegada, só para lembrar que a gente tem também o IAC 6 do STJ, que também está aguardando decisão, né? Não é só sobre isso, mas também fala sobre a questão de quais vão ser os efeitos, mas daí no tocante a se pode redistribuir ou não os processos, que a Justiça Estadual estava redistribuindo tudo, né? A liminar ali no IAC 06 do STJ, pelo menos suspendeu essa redistribuição, então os processos continuam na Justiça Federal, na Justiça Estadual, não estão sendo migrados para a Justiça Federal. Mas é algo também a gente observar para a advocacia ficar atenta, porque a tendência é que o STJ se manifeste nesse sentido, só que a gente tem que aguardar e acompanhar para garantir o trâmite das ações ajuizadas antes de dezembro de 2019, né? E eu vi ali que tem 2 colegas que estão lamentando que vão cair no Juizado Especial Federal. Esse é um drama também da mitigação da competência delegada, né, Gisele? E eu tenho a dizer também que a gente estava retomando o trabalho no PL 261/2014, que é para a escolha do rito do juizado especial ou não
por determinação da parte, ou do seu advogado, PL 261/2014. Eu tive 2 vezes com o relator, o senador Antônio Anastasia, e ele foi bem pressionado, inclusive, a mudar um relatório que ele fez favorável ao projeto, que o cidadão pudesse escolher o rito do juizado. Aí houve uma procura de membros da magistratura para que ele mudasse o parecer, e aí agora ele confirmou o parecer e devolveu o processo para tramitação. Inclusive, a gente fez um colégio de presidentes aqui, e eu sustentei e foi eleito esse ponto por unanimidade para que a OAB buscasse a livre escolha do cidadão pelo rito processual, né? Vamos ver se a gente consegue fazer andar, porque já tem o parecer favorável do relator Anastasia e o proponente desse projeto, o senador Paulo Paim. Seria ótimo se isso fosse viabilizado, porque soluciona boa parte dos problemas que a gente tem, principalmente na questão da prova, né, Tiago? O maior problema dos juizados costuma ser, muitas vezes, a produção de prova, tanto na questão especial, até a perícia, né, médica, é uma prova mais dificultada, e a questão dos recursos também, né, que o juizado tem um rito recursal diferente. Aproveitando também aqui para cumprimentar todo mundo que está com a gente hoje, estou vendo aqui também o Teodoro Agostinho, o Everson, o Leandro, o Alexandre Vasconcelos, muitos dos colegas aqui acompanhando a live. Boa noite para todos, muito obrigada por estarem com a gente hoje. Outro ponto que a gente ia conversar também, né, Tiago, é a questão da aposentadoria especial. Alguns detalhes ali naquela tramitação, que nem tudo, que alguns objetos de emenda, ali no final a coisa ficou meio truncada, né, para aprovar aquela urgência de aprovar a reforma. A aposentadoria especial passou com algumas promessas de alteração, de regulamentação. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso lá no Congresso, que eu sei que você estava acompanhando de perto, e o que a gente tem que observar nesse momento por aqui. A aposentadoria especial foi dramático, né? Em primeiro lugar, porque na fase da Câmara dos Deputados houve pouca alteração dentro do que a gente tinha solicitado ao relator e poucas emendas aprovadas. Então ficou muito para a fase do Senado. Por exemplo, aquela regra de transição da especial que chegaria para uma aposentadoria que exige 25 anos de trabalho especial a 99 pontos, o relator reduziu apenas para 96 na fase da Câmara dos Deputados. 3 pontos de soma de idade e tempo de contribuição. Então, foi para o Senado Federal, mas no Senado houve aquela pressa, como tu disseste, de aprovar logo. Então, a advocacia teve que se concentrar nesse ponto, né? Fazer emendas sobre esse ponto, tentar falar com o relator sobre esse ponto. O relator Tasso Gereissati fixou nos 86 pontos. Eu me refiro a essa aposentadoria dos 25 anos porque é a mais comum, né? É mais de 90% dos processos. E mesmo assim ficou duro demais. E a gente continuou trabalhando. A última emenda da reforma da Previdência foi aprovada, foi de aposentadoria especial, a emenda do senador Paulo Paim, para tirar o termo vedada à periculosidade, e foi feito um acordo para que fosse feita uma lei complementar englobando os vigilantes e outras atividades perigosas, que até já foi apresentado esse projeto, está em tramitação, que é o PL 245 de 2019. Projeto de lei complementar, foi construção desse acordo. Até o último momento eles queriam fazer o Paim desistir dessa emenda, chamaram ele para um café da manhã, e o acordo era o seguinte, que ele desistisse da emenda. Aí ele disse, não só não vou desistir da emenda, como quero um outro acordo, quero que vocês aprovem a emenda e me prometam que vai ter uma lei para regulamentar isso, porque ficou um vazio com a supressão do termo integridade física, aquele termo que os tribunais utilizavam muito para conceder para atividades perigosas, saiu do termo. E aí o que a gente fez também? A gente fez emendas de redação, que isso é um tema que o pessoal acaba também não falando muito, mas as emendas de redação elas plantam algumas palavrinhas para ajudar nessa lei complementar posterior. Por exemplo, quando a aposentadoria especial falava será concedida 15, 20, 25 anos de atividade sujeita a condições especiais, a gente fez uma emenda de redação colocando no mínimo, a expressão no mínimo.
Então, e ela foi aprovada. Então, ficou lá na emenda constitucional, no mínimo 15, 20, 25 anos, para que a gente possibilitasse, olha, é no mínimo. Então, é possível que seja mais. Então, é possível um benefício até complementar para quem ficar mais tempo no trabalho, ou isso pode ser discutido melhor. E também foi colocada a expressão assim, que a lei complementar viria para reduzir o tempo de contribuição ou idade, no caso da aposentadoria especial. E essa palavra reduzir faz com que a lei complementar não possa vir a aumentar os tempos de idade mínima e tempos de contribuição, ou seja, a desconstitucionalização na aposentadoria especial, graças às emendas de redação, foi boa nesse sentido. A lei complementar só pode melhorar. Não pode, e que era uma preocupação, né? Porque parte do problema da desconstitucionalização é que com um quórum diferenciado menor na aprovação dos projetos, porque as regras que estão na emenda 103 ou são de transição ou são transitórias. As de transição valem para quem estava antes. As transitórias valem até que uma lei venha dizer como é que vai ser. E a parte da negociação do governo estava um pouco mais fluida, mais tranquila, digamos assim. Ele estava abrindo mão de algumas coisas, das 40 páginas ali que ele abriu mão, porque ele contava e conta com a possibilidade de fazer uma lei complementar depois, com menos quórum, e conseguir resolver tudo que ele abriu mão, ele pode refazer, porque as matérias foram para a lei, né? E daí, nesse ponto, sem dúvida, a questão ali de reduzir o prazo, né, a idade ou o tempo, faz muita diferença. Porque a gente tem um receio grande, principalmente no tocante à aposentadoria especial, de que cada vez mais ela venha a ser retirada, né, do sistema. Porque uma vez que você coloca idade mínima, você praticamente impossibilita a concessão dessas aposentadorias, né? Porque você pega a mulher, 25 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade. Para uma aposentadoria por tempo, por idade ali, idade e tempo, ela vai se aposentar com 62 de idade. Ela tem 2 anos a menos de idade nesse ponto, né? Então, acaba trazendo a aposentadoria especial para muito mais tarde, fazendo com que a aposentadoria especial seja postergada de uma maneira muito significativa. E o resultado é, essas pessoas vão trabalhar mais tempo no ambiente insalubre, no ambiente perigoso. E isso também contextualiza um pouco uma discussão que a gente vai ter agora, começa na sexta, né, Tiago? Que tanto o IBDP está atuando, quanto você está atuando também pela COBAP, do tema 709 do STF, que é sobre a continuidade do trabalho especial para aquele que se aposenta na aposentadoria especial. E o que está sendo discutido lá é que, até por uma questão de proteção do trabalhador, ele não poderia continuar a trabalhar se ele se aposentar. Mas, no caso agora, a norma posterga de uma maneira forçada em razão de exigir a idade. É verdade. Agora existe uma nova ordem constitucional que impossibilita, inclusive, não só ela começa proporcional, digamos assim, a aposentadoria especial, levando a crer que a pessoa deve continuar, mas ela também, para muitos, vai estar inacessível com apenas 20, 25, 20 e 15 anos, e a pessoa vai ter que se manter no trabalho. Então, se o objetivo é a proteção do trabalhador, nós sabemos que não é esse o objetivo principal, mas isso fica bem claro, que afastar ele do seu direito ao trabalho, né, é afastar de um direito fundamental. Então, agora, com a nova ordem constitucional, a gente até fez uma petição tentando expor isso, foi juntada a petição do tema 709, e como você bem disse, é uma esperança que essa alteração da Constituição, que mudou tudo, mas não disse no texto constitucional, pelo contrário, deu a entender a possibilidade da continuidade no trabalho, inclusive com a expressão no mínimo 15, 20, 25 anos, que está agora lá expressa, que graças a uma emenda de redação, disse justamente o contrário. Então, será que a gente vai conseguir ser ouvido nesse sentido, nesse julgamento virtual do tema 709? Esperamos que sim, né, Gisele? Vamos tentar até o fim. A gente não promete resultado, mas promete dedicação, muito trabalho, como em todos os temas aí. Esperamos que
de alguma forma, os ministros escutem isso. Essa nova ordem constitucional é um importante fundamento para que o tema 709 não seja tratado da forma como seria julgado antes. E antes também havia argumentos. A Constituição não fez essa limitação, não obrigou a saída do trabalho, isso veio somente depois de 1995, nem a própria lei original dos benefícios 8213 trouxe isso, veio depois como uma limitação que eu já sempre entendi que era uma limitação ao direito ao exercício da atividade, né? O exercício do trabalho não poderia ver uma redução dessa monta pela legislação infraconstitucional se a Constituição foi quem instituiu o benefício. E aqui no Sul a gente até tinha a declaração de inconstitucionalidade, né, do artigo 57, parágrafo 8º, se eu não me engano, né? 8º. Só que em âmbito nacional foi afetada essa repercussão geral lá, o tema 709, e agora a gente vai ter manifestação. Pelo IBDP, a doutora Adriane Bramante, que é a presidente do Instituto, vai fazer a sustentação oral, só que você também está fazendo, né, o vídeo em nome da COBAP, então para atuar, para que a gente possa participar dessa discussão. Teve o peticionamento já dos memoriais, das razões de mérito dos dois institutos, né, de representação. Só que o plenário virtual a gente sabe que é um ambiente de mais difícil convencimento, né? Para os colegas que não conhecem, o plenário virtual é uma votação em que não há uma reunião efetiva dos ministros ou dos julgadores, no caso no STF, dos 11 ministros. No plenário virtual, se coloca o voto do relator e os demais têm um prazo de pelo menos 5 dias para votar. E esse prazo, eles podem ou não votar. E quem não votar é como se tivesse votado em favor do relator. Então, a chance dos julgamentos terminarem nos termos do voto do relator é muito maior do que se fosse uma sessão presencial. Além disso, aos advogados não é permitida a sustentação oral ao vivo, ainda que por telepresencial. Os advogados só podem juntar memoriais escritos, juntar um áudio de voz ou um vídeo que fica disponível aos julgadores caso queiram assistir. Mas não há uma obrigação e nem uma garantia de que vai haver essa visualização dos argumentos que forem colocados, né? Então, uma coisa que a gente até estava conversando, criando estratégias, é enviar esses memoriais, esses vídeos por e-mail para os gabinetes, para quem sabe eles sejam efetivamente ouvidos, porque o tema ele vai ter reflexo em diversos processos e pode vir a ter reflexo, inclusive, em outros regimes, né? Porque tem toda uma discussão, se a pessoa se aposentar no regime geral, ela também não vai poder exercer uma atividade no regime próprio, ou vice-versa. Se aposentar especial num regime, não vai poder levar para o outro. Então, tem muita coisa a ser discutida ainda. A solução do tema não é uma resposta completa do tema 709 para todos esses efeitos, mas, sem dúvida, já traz indícios, né, que podem vir a influenciar outros julgamentos e vinculam a justiça, os demais juízes, no tocante ao que ficar entendido lá pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma crítica grande da OAB como um todo para que esses julgamentos de temas de repercussão geral não fossem adotados nesse sentido, mas o que a gente tem visto, o que é muito preocupante nesse momento, é que muitos temas de repercussão geral que estavam há anos lá aguardando julgamento estão sendo colocados nesse plenário e votados com uma agilidade significativa, sem debate efetivo e com uma participação fictícia dos advogados e das partes, porque no fundo a gente sabe que a gente não tem a mesma atenção, digamos assim, que a gente teria numa sustentação ao vivo, ainda que por videoconferência, né? Ainda que por telepresencial, que é considerada também uma forma de sustentação oral, entre aspas, presencial, né? Então, eu acho que isso acaba prejudicando e, sem dúvida, a questão das audiências, das videoconferências, dessa atuação da advocacia online é algo que tem que ser realmente batalhado por todas as instituições e que a OAB tem. O Conselho Federal está atuando, mas o Supremo é o único tribunal até o momento que tem insistido de forma irretratável com relação a esse formato. O painel não é uma coisa nova, ele já existia há mais tempo. Inicialmente era para matérias que não tinham sustentação oral, embargos, alguns julgamentos mais agravos, né?
E depois começou a ser utilizado para outros temas e agora, na pandemia, passou a ser utilizado para tudo. E nesse tudo, eles disponibilizaram apenas a juntada de vídeos, que não era possível até a pandemia. Foi só durante esse período que o Supremo é reticente, o STJ também, mas o STJ adotou o sistema de reunião, então durante a pandemia não sei se vai ficar. E o Supremo não. O Supremo adotou manteve o plenário virtual, só que de agora para julgar tudo e com essa questão da juntada dos vídeos que dificulta muitas vezes a atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, né, Thiago? Importante essa lembrança de que a OAB, desde o início, isso a gente tem que reconhecer, que está lutando para que haja a presença do advogado simultânea ao julgamento. Né? Até os 3 estados do Sul já fizeram, né, Gisele, aquele ofício, e a OAB Nacional também conseguiu que o STJ mudasse a sua posição. Então, é uma luta que a OAB, claro, faz a sua parte, mas, como a Gisele disse, o STF está, pelo jeito, decidido de manter esse tipo de procedimento. Eu vi uma pergunta ali, Gisele, não sei se tu me permite. Fica à vontade. Mas eu vi alguém perguntando para aquela atividade especial, quem tem 23 anos de contribuição, se tem uma saída para essa pessoa. E isso é uma coisa que eu tenho visto muito no escritório. As pessoas que estavam para se aposentar e elas estão longe de fazer 86 pontos e também estão longe dos 60 anos de idade, que é para homem e mulher, né? O que a gente está tentando, que eu posso dizer aqui, é uma emenda para essas pessoas, que é a emenda 21 no PL. Inclusive, a gente tem, através do senador Reis, uma reunião com o senador aí do seu estado, até o senador Amin, que é o relator dessa matéria, e eles são do mesmo partido, então por isso que a gente tem procurado para alguns projetos também o senador Reis, que é também da base do governo, isso tem ajudado, e ele vai estar intermediando essa reunião, e também a questão dos precatórios ele está nos ajudando um pouco, inclusive com emendas, mas esse PL 245 a gente fez a emenda 21, que é justamente aquela pergunta da colega ali, para que pelo princípio da isonomia, assim como na regra fundamental geral, existe aquele período de um pedágio especial de 50% para quem está há 2 anos da aposentadoria, por esse princípio da isonomia, que seja garantido também a quem está há 2 anos da aposentadoria especial, o mesmo critério de um pedágio de 50%, Sim. E aí assim, tendo uma certa equidade e também valorizando esses profissionais, como uma outra colocou abaixo, outra colega, muito bem colocado, que a gente tem que valorizar quem está se expondo ao risco. Vejam aí os profissionais da área da saúde que estão trabalhando por nós nesse momento de pandemia, é o momento de valorizá-los, né? Então, só para dizer que existe essa emenda que a gente está acreditando bastante. Foi proposta pelo PAIN, mas nós estamos tentando articular com o outro lado também para facilitar a aprovação. E se o relator acatar o que a gente gostaria e espera, que é o senador Amin, já estaria incorporado no PL. Então, uma esperança que eu tenho, Gisele, de corrigir, através da lei complementar, uma grande deficiência da emenda constitucional 103, que é a ausência de uma transição verdadeira e digna para a atividade especial. Fazendo um contexto também, o Sérgio Roberto pergunta: o cidadão pode se aposentar com qual idade nos 15 anos ou 20 de contribuição atualmente, né? Então, 15 anos, na regra transitória, seria para quem entrar daqui para frente, seria 55 anos de idade. Então, o mineiro de subsolo vai se aposentar com 15 anos de trabalho no subsolo, mas tem que ter no mínimo 55 anos de idade, é muito tempo, né? Já o 20 anos, a gente tem 58 anos de idade. 60 anos de idade para quem está 25 anos de contribuição, mais 20, 58 e 15, 55. Os pontos não é uma idade vinculada. A gente tem que lembrar que aqueles pontos que estão previstos, e muitos colegas têm falado, são 25 anos e 61 de idade. Não, é 25 anos e os pontos, porque os pontos podem, inclusive, ser formados e se está também na portaria 450, que essa contagem de pontos pode utilizar tempo de contribuição, inclusive comum.
Viu, Emerson Lemes? Não sei se está assistindo isso, mas eu achava que não, hein? Então, O Emerson era um que defendia que não, que só entraria tempo especial. Uma não. brincadeira com um amigo nosso aqui, que é um contador. E o Emerson, nesse ponto, tinha muita discussão, né? Mas eu entendo que, inclusive, a emenda 450 traz alguns pontos que permitem, nessa contagem, a gente incluir tempo simples, tempo rural, né? Outros períodos que possam ser somados para atingir aqueles pontos necessários. E daí a idade não fica 61 necessariamente, porque se você puder compensar. E o doutor João Batista Lázari tem uma tese muito interessante, que o que ultrapassar os 25 anos, que poderia ser convertido para somar. Eu acho que o doutor Vasconcelos está aí também em Pernambuco, ele entende que a tese dele até eu acho que é mais radical. Não sei, Alexandre, se é a tua essa tese mesmo. Eu acho que sim, de uma conversa que tivemos, que ele acha que tudo pode ser convertido porque não há vedação. E não, no que for anterior, claro, a vedação existe para dali em diante, claro, tudo foi trabalhado após 13/11/2019. Mas no que é antes não há vedação, pelo contrário, há garantia de que o tempo que era possível converter antes vai poder ser convertido. E o doutor João Batista, né, levantou a tese de que o que ultrapassar os 25 anos poderia ser convertido para somar nesses pontos. Então, a gente consegue compensar a idade e adiantar mais a aposentadoria especial. E o Alexandre, então, tem essa tese de que seria tudo convertido. E essa é uma dúvida que tem sido levantada na maioria das aulas que a gente trata da questão da emenda, se pode converter ou não. Há várias teses se formando, o judiciário ainda não tem muita jurisprudência, a gente vai levar um tempo até sedimentar esses assuntos, né? Talvez muita coisa disso chegue até repercussão geral, inclusive, mas tem muita coisa para discutir, tem muita coisa para a gente debater ainda, né, Thiago? A tese do Dr. João Batista Lázari é um bom meio termo aí, que pode ajudar muitas pessoas que não... né? Claro, o melhor, o mais benéfico seria a possibilidade da conversão de todo, mas eu também acho que é um pouco difícil vingar. Assim, eu fico meio inseguro em orientar o cliente, assim, pode até falar da tese, né? Mas, enfim, vamos ver como é que vai se solidificar isso. É um momento de muitas dúvidas em relação à conversão anterior a 13/11/2019. Então, outro tema também que acabou meio esquecido nesse debate, que eu acho que vale a gente tratar um pouquinho, é a questão da extinção do vínculo, né? O artigo 37 da Constituição, agora com a redação da emenda 103, fala no parágrafo 14 que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral, então a aposentadoria inclusive que seja concedida pelo regime geral, vai acarretar o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. E nesse caso, a gente tem várias pessoas que vão ser afetadas. A gente tem um número grande de servidores que se aposentam pelo INSS, porque estão dentro de municípios que não têm regime próprio, mas eles têm cargo efetivo, são concursados, são estatutários, só que não se aposentam porque o município, pelo tamanho, enfim, não tem um regime próprio. Essas pessoas vão ter os seus vínculos, né, o encerramento do vínculo ali. A gente tem também uma discussão grande que tinha sido resolvida em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal, quando disse que a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho, que são as pessoas de empresas públicas, né, que tinham essa vinculação e que conseguiam se aposentar e continuar trabalhando. E com essa redação do artigo 37, a gente tem uma mudança significativa no cenário pós-aposentadoria para esses que tenham cargo, emprego ou função pública e que estejam ainda na ativa daquele cargo, emprego ou função, que ao momento de escolher a aposentadoria vão extinguir o vínculo. E isso, ainda mais quando a gente está falando de aposentadoria do INSS, é muito significativo. É algo que a pessoa tem que levar em consideração antes de optar pela aposentadoria, porque na maioria das vezes o salário é muito maior
que eles recebem na ativa do que o que eles vão receber na aposentadoria, ainda mais se a gente estiver falando da aposentadoria ser calculada com base na reforma, né? E daí é bem complicado, é bem preocupante. O planejamento previdenciário se tornou fundamental após a reforma da Previdência, né? O advogado previdenciarista, ele passa a ter no consultivo, eu acho que talvez o seu papel mais importante, principalmente em exemplos como esse, né? Agora, o funcionário público, mas seletista, né? Ele é tratado, e até foi pedido um parecer aqui da comissão, quando estava em tramitação esse artigo, né? Ainda não havia sido convertido na Emenda Constitucional 103, e a gente optou por... o pessoal do regime próprio, houve um grande debate em não apresentar uma contrariedade a isso, porque isso seria uma forma de equiparação do mesmo servidor, digamos, às vezes tem um na mesma empresa que é estatutário e o outro é seletista, o outro está vinculado ao INSS, e para um, ao rompimento do vínculo, que é o estatutário, já havia o rompimento do vínculo. Então, isso seria uma forma de equiparar as duas pessoas, a igualdade, a isonomia. Então, a nossa comissão optou por não ir contra a esse artigo. Mas, como tu disseste, agora, como houve essa equiparação, esse tratamento igual pelo rompimento, quem está programando a sua aposentadoria vai ter que se planejar para ver se vai valer a pena sair ou não. Isso sim. Mas eu entendi naquele momento, entendo que a gente não fosse contra a promulgação desse artigo, né? E uma coisa que vale destacar é que daí o artigo 6º da emenda, lá na emenda, porque o artigo 37 é da Constituição, tá na redação agora da Constituição com alteração, mas tem o artigo 6º da emenda que diz que essa regra do rompimento do vínculo só vale para aposentadorias concedidas a partir da data da publicação da emenda. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, porque tem a discussão, por exemplo, do direito adquirido. Tá, mas e se a pessoa cumpriu os requisitos e só não exerceu o direito? Ela adquiriu o direito a se aposentar antes da reforma, mas só exerceu esse direito posteriormente. Será que ela tem que ter o rompimento do vínculo ou não? Pela redação do artigo 6º, muitos têm entendido que sim, mas em algumas reformas, inclusive estaduais, o nosso projeto aqui de Santa Catarina faz a ressalva do direito adquirido. Ela não fala em a concessão, mas sim a implementação dos requisitos. E isso é um ponto que vale ficar bem atento, porque eu acho que é um ponto que vai poder ser discutido. Se a pessoa adquiriu o direito e não requereu, ou até requereu, mas não tinha sido concedida, ela poderia eventualmente manter o vínculo ou discutir a manutenção desse vínculo, mesmo que a aposentadoria seja concedida posteriormente. E outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado aqui é a reafirmação da DER, né, Thiago? Que é um tema que você e o Alexandre tratam muito bem, tem até um livro ótimo sobre o assunto, mas a reafirmação da DER, que na maioria dos casos é positiva, nesse caso pode trazer uma discussão significativa, né? Porque pense, ele entrou com requerimento antes, a DIV seria antes, mas como ficou tudo parado no ano passado e esse ano, talvez valha a pena, tem um benefício um pouco maior se reafirmar a DER para depois da emenda, mas daí tem a discussão se ele vai perder o vínculo ou não. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado na reafirmação da DER para empregados públicos, até para servidores que eventualmente vão se aposentar pelo INSS, inclusive, porque isso, nesse ponto, pode ser vantajoso para o benefício, mas desvantajoso para o vínculo, né? E trazer complexidade ali na discussão, né? Daí você vai ter que discutir. Santa Catarina aprimorando aí a legislação, né? Mostrando que são um estado fera no direito. Com certeza aí o trabalho de vocês da OAB teve algum um efeito, né, nesse aperfeiçoamento. Eu também acho que se há o direito adquirido, não interessa que a concessão foi posterior, eu acho que foi um equívoco aí do legislador, mas o que a gente sabe é que no próprio texto da Emenda Constitucional 103 diz que nenhum
direito adquirido pode ser obstaculizado pela alteração. Então, se havia condições, acredito que não importa a expressão concessão ali, que aí vocês aprimoraram em Santa Catarina, mas a minha opinião é essa. Então, para quem já tinha um direito adquirido, não é obrigado. Vamos ver como os tribunais vão decidir, mas acredito que não é obrigatória a saída, né? Alguém pergunta qual é o nome do livro. O livro, inclusive, foi citado lá no STJ, no julgamento da reafirmação da DER. O nome do livro é Reafirmação da DER, da editora LTR. Aliás, a reafirmação da DER, que teve os embargos juntados, acredito que o IBDP vai fazer outros embargos, não sei, Sim. né? Sim. Gisele, porque houve ali o relator Mauro Campbell colocou que os atrasados vão ocorrer a partir do reconhecimento do direito à reafirmação da DER, não do requerimento ou da implementação dos requisitos, não, o reconhecimento. E isso causou, para quem gosta desse tema da reafirmação da DER, uma surpresa e um susto muito grande, né? Então, a gente espera aí que vocês, nesse aí, eu acho que é só o IBDP que vai poder nos salvar através de outros embargos ou algo assim, porque ficou bem restritivo o atrasado para o segurado no reconhecimento da reafirmação, também preocupante. O tema 995, que é esse do STJ que discute a reafirmação da DER, ele teve agora o julgamento dos primeiros embargos, né? Que o IBDP não tinha feito embargos naquele primeiro momento, daí teve essa decisão trouxe essa confusão toda, e o IBDP está considerando, o doutor Alexandre Triquez, inclusive, que é quem está cuidando desse processo, ele faz parte da diretoria de atuação judicial e também vice-presidente do IBDP, ele que está redigindo esses embargos para a gente tentar esclarecer um pouco mais, porque, como você bem disse, né, algumas palavras foram plantadas ali na EC para solucionar, e a gente tem que cuidar muito com as palavras, né? Porque uma pequena palavra no meio de uma frase pode fazer toda a diferença na interpretação. E termos parecidos não são sinônimos para o direito muitas vezes, né? E tem significados muito diferentes na interpretação. E o nosso cuidado tem que ser nesse sentido, assim, a atuação, inclusive, para que as decisões nessas representativas de controvérsia, nessas repercussões gerais, possam ser o menos confusa possível para que facilite o julgamento no caso concreto lá da origem, porque não adianta criar uma tese que depois traz mais confusão jurídica, né? Porque teoricamente seria para pacificar o entendimento, uniformizar o entendimento, mas a tese tem que esclarecer realmente essas teses firmadas em repetitivos ou repercussão geral, para a gente não correr o risco de estar sempre rediscutindo a mesma matéria. Então, um detalhe, uma palavra no meio de um acórdão ali ou de uma frase podem fazer toda a diferença na hora de aplicar a tese, a lei, né? E uma informação importante aí para quem está assistindo sobre a reafirmação da DER, algo que ele esclareceu pelas palavras foi uma frase seguinte, olha, não precisa ter sido requerida a reafirmação da DER na petição inicial. Isso era uma dúvida e muitos discutindo em alguns tribunais, então não precisa pedir desde a inicial, isso está lá escrito assim com todas as letras, ou num ponto final é essa dúvida aí de muitos advogados. Isso mesmo. Tiago, a gente está... Nossa, passou muito rápido, já são 8h53, né? Eu acho que a gente já está quase chegando no final. Eu acho que a gente pode ver, talvez para responder mais algumas perguntas, eu acho que nem adianta passar para outro tema, senão a gente não vai conseguir terminar. Aqui, nos casos dos funcionários públicos municipais, não teriam direito a receber o último salário como os demais? Não, eles recebem a remuneração. O que acontece é que dali em diante, eles param depois de se aposentar pelo INSS, eles param de receber do município, então eles recebem o último salário, tem toda a quitação ali, mas ali em diante eles ficam com a renda do INSS, né? Essa pergunta da Carla. Quero agradecer o Leandro, a Carla, a comissão da OAB do Pará, que está aqui nos assistindo, o doutor Rafael Panho, o Alexandre Vasconcelos, Camila Casagrande está aqui, o Vasconcelos, o Teodoro, enfim, são tantos aí que eu queria agradecer pelo da audiência, né? Tão concorrido, porque tem tantas lives, né, Gisele? E aí esse pessoal está nos prestigiando aí. Muito obrigado.
Muito obrigada a todos também. A gente já vai começando a se despedir. Eu vou, então, primeiro passar a palavra para você, Thiago, para você falar, né, os teus apontamentos finais, se despedir do pessoal, e daí depois eu agradeço também a presença de todos. Quero agradecer, então, ao Notório Saber aqui pelo espaço, pela oportunidade de debater alguns temas do direito previdenciário com a nossa professora Gisele, e a quem agradeço. E já falei no início o quanto me honra ser teu amigo, estar podendo fazer um debate assim, em alto nível de direito previdenciário contigo. Fico muito feliz por esse acolhimento e também a todos vocês que estão assistindo e estão apoiando o nosso trabalho, da Gisele em Santa Catarina, meu aqui no Rio Grande do Sul, mas nosso a nível nacional, porque acredito que a advocacia previdenciária unida é que vai conseguir fazer alguma diferença em termos do nosso direito previdenciário nacional. Isso é muito importante, que a gente mantenha o foco nas grandes questões, que a gente pense grande, que a gente pense unido, que a gente atue no legislativo, que a gente atue no judiciário, que a gente atue também junto ao INSS, na formação do direito, né, para depois facilitar um pouco a vida dos colegas advogados e do próprio segurado, porque o interesse da advocacia social está sempre entrelaçado ao bem comum e da cidadania. Obrigado, Gisele. Desculpa se me alonguei na minha despedida. E obrigado. Fico à disposição depois para novas lives. Gostei muito e nem vi o tempo passar. Obrigado. Passou rápido mesmo, foi muito, muito bom estar aqui conversando com você. Thiago, eu quero agradecer você por estar disponível, né? Tá tão corrida essa nossa vida no meio dessa loucura toda que está acontecendo no mundo, mas é muito legal poder estar junto dos amigos, poder estar aqui conversando sobre esse tema que a gente ama, né? Que a gente adora falar todo dia. Muito obrigada, Thiago, por disponibilizar então o teu horário. Quero agradecer ao Notório Saber por esse espaço, né? Para todos que estão aqui, a Gisele aqui perguntando se eu durmo. De vez em quando eu durmo. Realmente está uma correria, mas a gente consegue dar conta, porque é muito legal poder estar junto do Thiago, do Leandro, do Everson, do Alexandre, do Chico, da Suzani, do Theo, de todo mundo que está trabalhando para divulgar conhecimento, trabalhando de forma institucional também, junto ao Conselho Federal, junto às OABs seccionais, para que a gente possa evoluir de uma forma a manter o devido processo legal, a segurança jurídica, os direitos constitucionais, né, dos nossos clientes e da advocacia, através das prerrogativas também, que a gente possa falar, ser respeitado, ser ouvido de uma forma digna, de uma forma viável nesse momento, né? Muito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Quero lembrar que quinta a gente tem a live que acabou tendo que ser desmarcada, que é com a professora Maria Fernanda Wirtz, que é assessora do STJ. A gente vai falar um pouco sobre a atuação dos advogados nos tribunais superiores, algumas dicas, né? Até em tempos de robôs e de pandemia. Então não percam essa quinta. A gente também vai conversar nesse mesmo local com a doutora Fernanda. Quero agradecer ao doutor Thiago por estar com a gente, agradecer vocês todos por ficarem uma hora inteira aqui. A gente tem só um minutinho, então já vou me despedindo. Beijo, uma boa noite a todos e até a próxima. Beijo, Thiago. Muito obrigada, viu? Beijo, Gisele. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até a próxima.